Se alguém tivesse me dito alguns anos atrás que eu estaria aqui no YouTube gravando vídeos, eu provavelmente não teria acreditado. E o mais curioso de tudo é que isso nunca foi um plano meu. Mas olhando para trás hoje, eu consigo perceber que Deus já vinha me conduzindo para esse lugar antes mesmo de eu entender aonde tudo isso ia dar. E é sobre essa história que eu quero compartilhar um pouco hoje. Bom, em resumo, eu sempre trabalhei desde a época de adolescência e depois eu me casei e aí quando eu tive meu primeiro filho, eu parei de trabalhar ali durante um ano para poder cuidar dele. Senti essa necessidade, ele tinha alguns problemas de refluxo, então eu senti que eu precisava ficar com ele, cuidar dele. Então parei de trabalhar naquele período, mas só com meu marido trabalhando, eu notei que as coisas elas começaram a ficar apertadas para nós. Então eu vi a necessidade de voltar a trabalhar. O que eu fiz? Arrumei um trabalho e a minha mãe ficava com o meu filho para mim, para eu poder trabalhar. Passado ali um tempo, quando meu filho estava prestes a completar 3 aninhos, veio o diagnóstico dele de autismo. E no mesmo mês, a minha mãe também ela teve ali um AVC, um aneurisma cerebral, e ela faleceu. Então, ela que era o meu ponto de apoio ali, a única pessoa que podia me ajudar, né, que tinha disponibilidade ali de me ajudar para eu trabalhar, já não estava mais. Consegui continuar trabalhando, coloquei meu filho na creche, uma amiga minha me ajudava no período ali em que ele não estava na creche, às vezes ela buscava ele para mim na creche. E eu fazia as terapias dele no meu horário de almoço. Então era um tempo bem apertado, estressante, mas a gente conseguiu ir se organizando assim e foi. Depois eu engravidei a segunda vez e nesse tempo eu já sabia que eu não tinha a possibilidade de continuar trabalhando. Se com uma criança já era difícil, com duas não dava. Então, depois que meu filho nasceu, eu realmente fiquei só em casa cuidando deles. A gente já estava numa situação um pouco mais favorável, então meu marido conseguia ali dar conta e eu fiquei em casa. No entanto, veio a pandemia, as coisas começaram a apertar outra vez, mais uma vez, e eu comecei a sentir que eu precisava mesmo trabalhar. Eu senti, meu Deus, não tem condições, eu preciso trabalhar. E foi aí que eu comecei a estudar ali uma possibilidade de eu conseguir arrumar um trabalho que se encaixasse dentro da minha rotina ali com duas crianças. Enquanto eu estudava essa possibilidade, eu engravidei a terceira vez. E aí, tudo isso foi por água abaixo. Não, realmente, se com dois era difícil, com três não tinha realmente como. Então, eu enterrei isso e fui cuidar dos meus filhos ali, vivendo a minha vida do jeito que dava. Mas eu me lembro que nessa época eu tomava as decisões, era por mim mesma, sem oração. Eu não tinha ali um relacionamento com o Espírito Santo, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, era decidido por mim mesma. Depois de passar por muitas situações complicadas, sabe? O Senhor me apertando ali, me chamando para perto. Então eu comecei a buscar mais conhecer o Espírito Santo. E foi nessa época em que eu comecei a ver sobre marketing digital, que era algo ali que a gente conseguia trabalhar de casa. Então, as propagandas ali falavam, olha, a gente consegue fazer tanto ali, cuidando dos seus filhos de casa, sem aparecer, sem isso, sem aquilo. Era algo ali muito bonito, muito prático, olhando assim, né, muito fácil. E eu comecei a ter esse desejo de trabalhar com isso. Eu pensei, para mim isso é perfeito, vai dar muito certo, vai se encaixar muito na minha rotina. Eu consigo fazer ali o meu dinheirinho ali e consigo cuidar dos meus filhos de casa. Então, depois de muito ter apanhado na vida e aprendido que as decisões que a gente toma têm que ser guiadas pelo Espírito Santo, não pode ser da nossa cabeça. Então eu comecei a orar e pedir ao Senhor uma confirmação se era da vontade dele. Então eu orei ali, eu lembro que eu orei aproximadamente ali por, não me recordo bem, mas eu acredito que mais de entre 6 e 8 meses ali eu fiquei orando todos os dias, Senhor, essa é uma porta pra mim, dá certo, Senhor, é da sua vontade, se for da sua vontade, então que o Senhor abra as portas e me ajuda, porque nem dinheiro eu tinha pra comprar o curso. Então, fui orando nesse propósito até que chegou um dia em que Deus usou uma pessoa. E ele me falou o seguinte, ele disse, olha filha, isso que você vem pedindo em oração vai acontecer. É uma porta assim que eu vou abrir, vai ser muito próspera na sua vida, né? Ele me fez essa promessa de que seria realmente, que era da vontade dele. E naquela ocasião, ele me levou a Lucas 5, aquela passagem sobre a pesca maravilhosa em que Jesus entra no barco de Pedro ali, e depois de dar o sermão, Jesus pede para Pedro afastar o barco da margem, levar um pouco mais profundo ali e lançar novamente as redes. E naquele dia o Senhor me falou que era isso que ele queria que eu fizesse, que eu fosse mais, que eu saísse da margem e fosse mais profundo. E então foi o que eu comecei a fazer. Foi naquela época que eu comecei a jejuar, procurei entender sobre jejum, comecei ali a buscar mais o Senhor, sabe, a conhecê-lo mais. E foi um período que o Espírito Santo trabalhou muito em mim a questão da identidade. Porque até então eu não tinha amor próprio, eu nunca gostei de câmera, nunca gostei nem mesmo de tirar foto, eu não socializava, não gostava de estar no meio das pessoas, eu tinha muita dificuldade. Então, aquela pessoa lá nunca poderia estar aqui hoje, de frente para a câmera. Era impossível. Mas então o Espírito Santo começou a trabalhar em mim ali, por isso ele me chamou para o mais profundo. E eu continuei orando, porque eu continuava não tendo, né? O Senhor falou que era da vontade dele, mas eu continuava não tendo recurso nenhum para comprar o curso.
Então eu continuei orando, Senhor, o Senhor falou que é da sua vontade, mas agora eu preciso comprar o curso, porém eu não tinha como comprar. Cada mês era um aperto diferente, eu não conseguia de jeito nenhum tirar o valor do curso. E aí eu comecei a perguntar. Cada mês eu pedi uma coisa diferente. Eu vi algumas pessoas falando, peguei o dinheiro de pagar a conta de luz, comprei o curso, eu peguei o dinheiro da luz e ainda tive ali um ganho e tal. Aí no mês eu orava, Espírito Santo, posso pegar o dinheiro de pagar uma conta e investir no curso? E aí depois, quando eu ganhar o dinheiro ali, a gente repõe? Porque na minha cabeça daria tudo certo, eu ia ganhar dinheiro com aquilo, ia ser muito fácil. E a resposta, não. No outro mês, eu ouvi alguém falando, porque em tantas vezes no cartão de crédito, eu nem cartão de crédito tinha. Espírito Santo, posso pegar um cartão de crédito emprestado? Compro ali em 12 vezes e rapidamente eu recupero o valor que eu investi do cartão. Não. Então eu parei. Eu parei de ficar pedindo, posso fazer assim, só continuei, Senhor, no seu tempo, na sua vontade, eu não quero que isso tome teu lugar no meu coração, né? Então, eu entrego para o Senhor. O Senhor me prometeu, no tempo certo vai acontecer. Quando eu descansei, isso foi aproximadamente um ano. Depois que o Senhor me falou que faria, eu passei ali aproximadamente cerca de um ano ali, orando e pedindo ao Espírito Santo, né, para eu comprar o curso. Depois que eu entreguei, né, para o Senhor ali, eu me lembro que era final do ano, novembro, e então meu marido tinha ali o 13º, e era um mês que a gente estava bem apertado, e o 13º ia vir bem a calhar ali pra gente acertar umas contas que tinha e tal. Então quando a gente recebeu, a gente pagou tudo que tinha pra pagar. Eu queria muito comprar roupa pros meus filhos, pro final do ano ali, pro Natal, e eu esperava que saísse desse dinheiro. Mas quando a gente terminou de pagar tudo que tinha, não me sobrou muita coisa. Então eu tinha ali R$ 250. E aí eu falei, bom, são 3 crianças, né, então não vai dar. Eu compro pra um, falta pro outro, eu não sei como eu vou fazer, mas não vai dar. E aí, eu fazia na época, eu fazia parte de um grupo de oração de mulheres, né, no WhatsApp, um grupo. Mulheres abençoadíssimas, aprendi demais ali, né? Isso ajuda demais, porque quando a gente não tá sozinha, tem alguém ali, sabe? Pra gente compartilhar experiências, isso é muito bom, isso edifica demais. Então, eu fazia parte desse grupo, e uma delas, né, que era a líder ali do grupo, o Espírito Santo começou a trabalhar nela, e ela começou um projeto missionário, ali voltado para crianças. É um projeto muito bonito, inclusive eu vou deixar até o Instagram aqui para quem quiser conhecer. E esse projeto estava começando, né? Ele estava nascendo ali, literalmente. E eu não tinha ofertado ainda. Eu tinha vontade, mas eu nunca me sobrava. E naquele mês me sobrou aqueles R$ 250, sobrou, né? E eu senti o Espírito Santo me dizendo, pega esse dinheiro e oferta no projeto, né? E aí eu pensei, nossa, meu Deus, será que é isso mesmo? Fui falar com meu marido. Eu falei, olha, amor, eu acho que o Espírito Santo está dizendo pra gente ofertar, né, no projeto. Esses R$ 250 que nos sobrou, o que você acha? Ele falou, bom, se é o que você está sentindo, vamos fazer isso. Então eu fui e fiz essa oferta. Então eu ofertei esse valor de R$ 250, né, no projeto. E passado ali cerca de aproximadamente uns 10 dias, eu recebi uma mensagem, né, de uma outra das mulheres do grupo, e ela dizia o seguinte pra mim, ela falava, olha, o Espírito Santo, ele me falou para ofertar na sua vida. Então, eu quero que você me ajude a obedecer e me passe o número do seu Pix. Na hora eu fiquei muito constrangida, né? Porque nunca na vida eu tinha recebido oferta assim, pra mim era tudo muito novo, né? E aí eu falei, meu Deus, mas... Aí ela insistiu, ela falou, olha, só por favor, me ajuda a obedecer, me passa o Pix, não fica questionando nem nada. É o Senhor que tá pedindo. Na hora que ela falou isso, o Espírito Santo falou assim pra mim, 4 vezes mais, R$ 1.000. E aí, pra vocês entenderem do que eu tô falando, eu vou voltar um pouco. Meses antes, eu tinha tido um sonho. E nesse sonho eu tava com o meu marido, né? E a gente chegava era uma espécie de lanchonete ali, né? E a mulher que tava nessa lanchonete, que ela trabalhava ali, a gente começava a conversar com ela. E ela dizia que ela tinha saído do emprego onde ela trabalhava antes. E ela comprou as coisas que precisava para abrir esse negócio muito, com muita paz no coração, me lembro dessas palavras, com muita paz no coração. E ela foi e abriu aquela lanchonete ali e começou a trabalhar, e desde então as coisas tinham fluído e estava dando muito certo e ela estava muito feliz. Então eu perguntei para ela, mas e o seu faturamento? Ele aumentou do trabalho que você saiu para cá? E ela me falou, sim, ele aumentou 4 vezes mais. E eu falei assim, nossa, 4 vezes mais, e o Espírito Santo me lembrando desse sonho. E aí, eu fiquei na dúvida se era realmente o Espírito Santo que estava falando para mim ou se era eu que estava meio maluca inventando história. E aí eu pensei, só vinha assim na minha mente, são R$ 1.000, né? E aí eu logo corri, peguei a calculadora e eu fui fazer a conta. 250 que eu tinha dado de oferta no projeto, vezes 4. E aí, R$ 1.000. Eu fiquei olhando assim e eu pensei, não, eu provavelmente tô ficando maluca. Imagina que a irmã vai me ofertar R$ 1.000, imagina. No máximo, se ela me ofertar, vai ser uns R$ 100 e eu já tô feliz. Acabei de falar isso, dali alguns minutinhos, chegou lá, né, no celular a notificação. Eu nem abri, nem deu tempo de abrir a conta, eu já vi direto lá. Você recebeu um Pix de R$ 1.000.
eu fiquei passada. E o Espírito Santo dizia assim na minha mente: pode comprar o curso, você está autorizada a comprar o curso. Então eu fui, comprei o curso, naquele mesmo dia eu comprei o curso. E ainda sobrou, né, uma parte ali. Eu pude comprar, né, as coisas que eu queria comprar para as minhas crianças ali, pro final do ano, uma roupinha para cada um. E deu tudo certo. E aí, quando eu acessei o curso, que eu abri pela primeira vez, eu tive uma crise, me deu ali um desespero, porque quando eu comecei a ler e a olhar as coisas, eu vi que não era tão lindo, nem tão simples quanto a propaganda, né? Falava, não precisa aparecer e tal, mas precisava conversar com as pessoas por WhatsApp, e eu sempre detestei ficar socializando, conversando, eu não tinha time nenhum para vender, eu nunca trabalhei com vendas, eu sempre trabalhei em escritório ali, não com vendas diretas, então eu não sabia de nada daquilo, aquilo me deu um desespero. E eu me lembro que foram dias bem difíceis, eu chorava muito, eu sofri muitos ataques espirituais, eu tive muitos sonhos perturbadores ali, sabe? Num deles eu acordava de madrugada para orar, num desses dias eu cheguei a ver o demônio nos pés da minha cama ali em pé, eu não consegui descer para orar, foi muito complicado. E eu meio que engavetei ali o curso, que eu não conseguia mexer nele, eu orava, eu falava, Senhor, eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo pegar nisso daqui, tá muito complicado para mim, eu não vou aprender sobre isso, eu não tenho condições, não é para mim isso, eu acho que eu me confundi, eu errei, eu não devia ter pedido isso. Cada ali umas semanas, um tempinho, voltei de novo a mexer ali no curso, comecei a estudar o que eu podia, tentei das formas que eu conseguia ali fazer vendas, e aí comecei a aprender sobre muita coisa, produto físico, produto digital, como era feito um e-book, comecei a tentar fazer vendas e não saía nada, não saía nada. E aí depois de um tempo, eu desisti. Eu pensei, eu não vou conseguir. Falei com muita gente, com muita gente. Eu me lembro que na primeira fase ali, eu devo ter falado com aproximadamente umas 500 pessoas e eu não fiz nenhuma venda. E aí eu pensei, eu não nasci para isso aqui não vai dar certo para mim. Fiquei ali um tempo frustrada com isso. E aí tentei a segunda vez, escolhi um outro produto. Tentei também, não consegui vender, não deu certo. E aí tinha uma amiga minha que é advogada e ela fez um contrato de prestação de serviços, ela fez um contrato com Deus, né? Onde o Jeová Jireh era ali o sócio majoritário da empresa de advocacia dela. E eu falei, quer saber, eu vou fazer também. Pedi a ela uma cópia do contrato que ela me deu. E eu fiz o meu contrato, onde o Jeová Jireh era o meu sócio majoritário da minha empresa, que no caso ele nem existia ainda, né? Inclusive não continua existindo. E aí eu fiz esse contrato, e aí eu coloquei lá no contrato, eu coloquei o valor de uma venda, né? O valor de uma venda, que quando eu fizesse essa venda nesse valor, então queria dizer que o senhor ele estava aceitando ser meu sócio, né? Nós éramos a partir dali sócios naquele contrato. E voltei a tentar ali, continuar a tentar fazer a venda, não aconteceu a venda. Passou-se ali algum tempo, eu novamente engavetei e deixei ali quieto por um tempo, e aí veio a segunda oferta. Uma pessoa me mandou novamente mensagem e falou que ia ofertar na minha vida, que o Espírito Santo estava ali pedindo, né, para ela fazer isso. Passei ali, nessa vez eu já não criei tanta resistência, foi mais fácil. Passei ali o meu Pix e ela fez, né, ela depositou o valor na minha conta e eram mais de R$ 1.000, era mais de R$ 1.000. E eu falei, nossa, e agora, né? E eu já vim orando, eu senti o Espírito Santo falando comigo, né, que era para eu começar a subir tráfego pago. Porque até então eu pensava, bom, eu não consigo vender porque eu tô tentando no orgânico, eu não tenho como investir em tráfego pago. Então eu comecei a tentar fazer tráfego pago. E aí, eu subia uma campanha ali, dava um dia, gastava ali alguns centavinhos, eu já ficava com medo, tô gastando dinheiro de Deus à toa, não tô conseguindo nada, eu desligava. Até o dia que o Espírito Santo falou pra mim, que era pra me manter a campanha ativa ali, né? Vendesse ou não vendesse, gastasse ou não gastasse, pra eu poder aprender, né? E eu falava, mas Deus, eu tô gastando seu dinheiro à toa. E ele falava, eu estou investindo no seu conhecimento, eu quero que você aprenda. Então eu subi a campanha, deixei ela rodando ali por 7 dias, aprendi sobre tráfego pago, eu fiz meus próprios criativos do zero, eu fiz testei criativo de vídeo, testei criativo de imagem, fui subindo ali, fui fazendo, fui aprendendo, aprendi muita coisa ali. Só que eu não fazia venda nenhuma. E aí eu fiquei assim, nossa Deus, eu não consigo fazer venda. Olha quanto tempo faz que eu fiz um contrato com o Senhor. O Senhor nem aceitou, né, ser meu sócio majoritário no meu contrato, que eu não consigo fazer a venda até hoje. Quando é que algum dia o senhor vai aceitar ser meu sócio? E aí foi onde o Espírito Santo me trouxe. Filha, antes do contrato existir de fato, eu já havia investido na sua empresa, eu já havia investido em você. Porque eu fiz o primeiro, né, os primeiros R$ 1.000, ele foi antes mesmo do contrato existir. Então, antes do contrato existir, ele já estava investindo em mim. E ele falou, investir novamente agora. Então, sim, essa sociedade já existe. E aí, eu me lembro que eu fiquei tão feliz aquele dia, porque eu não tinha percebido isso, né? E aí eu fiquei toda eufórica, eu falei, meu Deus, Deus é meu sócio, então... Continuei, né, fazendo ali, gastei todos os R$ 1.000, quando eu tava ali no finalzinho ali já,
que eu já tinha gastado praticamente quase tudo, eu consegui fazer uma venda, uma única venda. E custou para fazer essa venda. Eu me lembro que eu falei com um monte de gente ali, porque mesmo ali sendo tráfego pago, né, as pessoas vinham pro WhatsApp e eu tinha que atender. Eu me lembro que teve até uma das pessoas que falou, nossa, mas você é muito boa vendedora, você deve vender muito, muito mesmo. Não comprou de mim, mas me elogiou. E eu lembro que aquele dia eu fiquei tão triste, porque eu falei, meu Deus, se a senhora imaginasse, eu não consegui vender uma agulha ainda. E só que aí depois de alguns dias, né, eu consegui fazer essa primeira venda. Vendi, deu muito trabalho para receber, deu todos os tipos possíveis de problemas ali que podia dar, eu tive. Eu creio que como experiência realmente para eu aprender, para eu saber lidar, né, com as crises ali, conseguir resolver. Todos os problemas possíveis deu, eu consegui. No dia que eu consegui pegar, né, o valor dessa venda, que foi a primeira, né, o Espírito Santo falou comigo, filha, agora eu quero que você pegue essa venda que você fez e que você oferte ela como primícia, né? É a primeira venda da sua empresa. E aí eu então obedeci, peguei aquele valor e ofertei. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo me direcionou a pessoa que ia receber essa oferta, eu fui, ofertei, obedeci. Então a única venda que eu fiz, né, não ficou para mim. Eu ofertei, né, como primícia ali. Passou-se, eu já não tinha mais dinheiro para investir em tráfego, o dinheiro tinha acabado todo, essa venda eu já tinha ofertado, então eu não tinha mais recursos para continuar, então eu desliguei todas as campanhas que eu tinha ali de tráfego pago e falei, bom Deus, eu fiz o que tinha que fazer agora, eu não sei qual é o próximo passo. E nisso, durante todo esse processo, tinha esse grupo, né, de oração, e a gente tinha reuniões de oração, a gente fazia reuniões ali eventualmente, então, diante da câmera, a gente ficava na câmera ali. Então, eu sempre ia para as reuniões com a câmera desligada e com o microfone desligado. Só que a cada reunião eu me soltava um pouquinho mais. Então, numa eu abri o microfone, falei alguma coisa, né? Na outra eu já deixei a minha câmera aberta, fui ouvindo ali. Numa outra me pediram para trazer uma palavra ali. Eu quase tive um negócio ali, mas eu fui, trouxe uma palavra. E o Espírito Santo foi me treinando a estar ali de frente com a câmera, a estar interagindo, coisa que eu não tinha facilidade nenhuma. E aí, passado um tempo ali, o que aconteceu? O Espírito Santo começou a me trazer responsabilidades, né, com esse grupo e acabou colocando na minha mão a função, né, ali, a responsabilidade de fazer as reuniões de oração. Então, eu que tinha que abrir a reunião de oração, eu que tinha que estar ali na frente, eu que tinha que interagir com as irmãs ali, né? E só depois, quando eu cheguei aqui, que eu fui entender que tudo isso lá desde o início já era um treinamento, né, para me trazer até aqui. Então eu já estava vivendo esse treinamento sem saber e sem entender. Eu já tinha aprendido a editar vídeos sem saber e sem entender onde eu ia usar. E aí aconteceu que num dia conversando com uma amiga, eu não sei, a gente estava conversando ali, de repente entramos nessa questão de e-books, porque ela escreveu um e-book. E aí, não sei o que assunto a gente estava falando ali, creio que era sobre maternidade, né? E eu falei assim, eu brinquei com ela e falei, nossa, de maternidade eu entendo, né? Posso até escrever um e-book sobre isso. E ela falou, escreve. E, voltando que eu esqueci de falar lá atrás, bem lá atrás, né? O Espírito Santo já tinha me falado que eu escrevi um livro e me deu o nome do livro, Memorial da Graça. Na época eu escrevi o nome desse livro, né? Coloquei lá, eu acho que o Espírito Santo estava me falando que eu vou escrever um livro. Eu não tinha noção ali do que era, nem do que se tratava, mas eu anotei ali. E quando ela me falou, escreva um e-book, eu me lembrei do que o Espírito Santo tinha me falado lá atrás, sobre o livro. E eu pensei, bom, talvez o e-book possa ser ali uma espécie de preparação para o livro, algo que venha antes do livro. Vou tentar escrever. E eu, orando sobre isso, falei, Espírito Santo, eu estou com vontade mesmo de escrever. Eu comecei a escrever, né, sobre maternidade inicialmente. Só que não fluía, não fluía, não fluía. E aí eu comecei a ficar confusa, falei, eu vou desistir. Eu acho que eu me precipitei, não é isso, não tem nada a ver. E aí o Espírito Santo começou a me falar, né, que não era sobre maternidade que ele queria que eu falasse, que sim, eu tinha que escrever o e-book, que esse era o livro que ele tinha me falado lá atrás, e que esse era o Memorial da Graça, que eu tinha que escrever sim. E eu pensei, mas Espírito Santo, eu vou escrever sobre o quê? Eu não... Na época que o Senhor me falou sobre o livro, eu achei que seria algo de quando eu estivesse mais próspera, como o Senhor me prosperou, né, como eu venci na vida, como as coisas aconteceram, como o Senhor, né, me abençoou tanto. Isso não aconteceu ainda. Então, sobre o que eu vou falar? E fui buscar ali nos meus cadernos de oração, porque eu tinha anotado, né, tudo que eu vivi com Deus, eu fui anotando ali. E quando eu fui ler, né, eu comecei a entender que eu tinha vivido muita coisa com Deus, que o Espírito Santo queria que eu falasse sobre aquilo que ele tinha feito dentro de mim, que foi o que me possibilitou estar aqui hoje diante da câmera, porque ele tratou as minhas emoções, ele curou a minha identidade, né, ele tratou os meus traumas, tudo aquilo que me impedia de avançar, sabe, que me mantinha travada, perfeccionismo, muitas coisas, trabalhou em mim, ele trabalhou em mim, e ele queria que eu contasse sobre isso. Então essa parte do processo, ela está contada no Memorial da Graça. Esse e-book ele já existe. Foi uma luta, eu passei assim por momentos de muita pressão para escrever,
Muitas vezes eu fiquei travada, eu não conseguia avançar. Eu tive muitos ataques espirituais durante a escrita dele, mas eu consegui. Ele saiu, ele já está disponível. Assim, eu comecei a escrever e eu sabia que eu teria que fazer o marketing dele, né? Porque se eu não fizesse isso, ele ia morrer. Ia ser só um livro. E sem marketing, como é que as pessoas iam conhecer? E foi aí que entrou o marketing digital, né? Que o senhor me falou lá atrás que aconteceria na minha vida. E aí foi uma nova batalha que eu enfrentei, porque eu não me sentia capaz de fazer isso. E o senhor sabe, me empurrando ali, sabe? Dizendo que tinha pressa. E até que um dia, foi ainda com o empurrão de uma amiga que ela comentou lá no Instagram sobre o livro. Ela colocou o link lá, porque eu já estava com tudo pronto. E foi onde eu apareci. E eu falei, sim, o livro existe, né? E eu vou falar mais sobre ele numa live. Então, eu combinei uma live com uma amiga, da gente fazer uma live no Instagram, falando sobre o livro ali, né? Fazer, tipo, o lançamento do livro ali. Marcamos a live. No dia da live, eu lembro que era 10 horas da noite, que estava marcado o horário. Quando foi 9 horas, ela começou a mandar mensagem pra mim. E ela dizia assim, olha, o Instagram mudou. Não tem como fazer live para quem tem menos de 1.000 inscritos. Eu não tenho mil seguidores, né? Eu também não tinha, tô muito longe disso. E aí, isso já era muito tempo e a gente nem sabia. E aí a gente começou ali, durante aquela uma hora, que tinha até o horário que estava marcado da live, tentar tudo que era possível para conseguir. Se fazia em TikTok, se fazia no Facebook. Eu entrei algumas vezes ao vivo ali no Facebook para tentar ver se eu conseguia, né? Se a gente preparava tudo ali pro horário para conseguir fazer a live. E não dava certo. Nada que a gente tentava dava certo. E a gente não conseguiu pensar em alguém ali na hora que poderia ter um Instagram com mais de 1.000 seguidores para emprestar pra gente poder entrar. Tava tudo muito em cima da hora, muito desesperador. E aí foi aonde ela se lembrou de uma outra amiga nossa. Tudo começou através da vida dela, né? Foi através dela que eu busquei saber sobre o jejum, conheci o Espírito Santo, entrei no grupo dela. Tudo começou ali por ela e parece que estava voltando exatamente onde começou. Então eu consegui, né? A gente conseguiu fazer a live ao vivo ali pelo Instagram da Dani. E pelo Instagram não, perdão, pelo YouTube, né? Fomos para o YouTube, fizemos a live ali pelo YouTube da Dani. E tá, aconteceu a live e tal. Respirei, pensei, não, senhor, eu consegui, né? Tá feito. Passou algum tempinho ali, a gente foi conferir e a live não tinha ficado salva. Né? A gente fez em duas partes, uma primeira que eu falava e a outra que elas, né, falavam ali. E a parte que eu falava não ficou salva. E ali eu entrei, eu fiquei tão sentida, sabe? Eu falei, Deus, eu acho que eu entendi tudo errado, talvez não fosse isso que o Senhor quisesse, né? E agora, o que eu vou fazer? A live não ficou salva, eu não sei mais o que falar sobre esse livro, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, eu não entendo o que está acontecendo. Passei alguns dias orando sobre isso, sabe? E foi onde o Espírito Santo começou a me fazer entender o que de fato Ele queria de mim. E aí ele me falava assim, filha, o, o livro, o Memorial da Graça, foi o início, né? Ali você contou a parte interna do que eu fiz dentro, né? Mas eu quero você no YouTube, porque lá é onde você vai falar sobre tudo que foi vivido externo, né? Tudo que não coube no livro, você vai trazer ali no canal. O YouTube vai ser uma extensão do livro. É lá que eu quero que você esteja. Não tinha uma única desculpa para dar, para dizer, Senhor, eu não posso. Porque eu já tinha sido treinada diante de uma câmera, então não era a primeira vez que eu ia estar diante de uma câmera, eu já fazia mais de 2 anos ali, né, que eu participava de reuniões online ali, então eu já tinha, né, eu já tinha uma certa intimidade ali com a câmera, não era ali uma novidade para mim, não era a primeira vez que eu ia estar diante de uma câmera. Eu já sabia editar um vídeo, eu já sabia fazer capa para vídeo, o que precisasse, eu já sabia fazer. Eu já tinha escrito um e-book sozinha, um livro sozinha, eu tinha feito toda a parte da arte dele sozinha. Então, não era algo novo para mim, eu estava pronta, então eu não tinha uma desculpa para dar. E aí começou, né, a batalha para eu conseguir estar aqui. Porque aí eu já estava num nível que eu sabia que eu não tinha mais o que fazer, eu precisava obedecer, sabe? Porque eu já conhecia o Espírito Santo, eu já sou apaixonada por ele e eu quero obedecê-lo, sabe? Ele é o centro da minha vida. Então não havia possibilidade de eu dizer não, né? Eu já tinha ido muito longe e eu não sabia que em algum momento eu ia chegar aqui, teria que ser aqui. Eu sabia que em algum momento eu teria que falar do livro, alguma coisinha ali, mas eu não sabia que eu teria que estar aqui no YouTube, sempre trazendo algo. Então, eu comprei alguns equipamentos ali, né? Com as vendas dos primeiros e-books que eu tive, eu investi em alguns equipamentos baratinhos ali, para eu poder estar aqui. Um tripé, um microfone. E eu falei, Senhor, eu vou. Mas eu só vou quando o Senhor me der algo. Eu não quero sentar de frente de uma câmera e começar a trazer coisas de mim mesma, sabe? Quando o Senhor colocar algo no meu coração, eu vou meditar sobre aquilo e assim. E aí eu vou.
E né, o Espírito Santo me trouxe a primeira palavra, eu vim gravar. Não tem sido fácil, né? Eu ainda tô me acostumando a interagir aqui. Eu não tenho ainda, não levo muito jeito, assim, e tal. Eu também não sou extremamente simpática, assim. Eu sou uma pessoa legal, mas eu não consigo ainda passar essa simpatia pra câmera, né? Mas eu sei que o Espírito Santo vai ir trabalhando em mim, eu vou me soltando ali, né? E então eu tenho feito, não tem sido um processo fácil. Eu passei pelos mais variados perrengues, né, para gravar. Já gravei um vídeo inteiro que quando eu fui editar, quando eu fui assistir e editar, a voz ia na frente, a imagem ficava atrás, eu não conseguia arrumar. Eu precisei regravar tudo. Hoje, meu celular, como ele não é dos melhores, eu gravo partes, eu gravo uma parte, confiro se deu tudo certo, gravo mais um pedaço, para não correr o risco de perder o vídeo inteiro. Mas eu tenho vindo e eu tenho obedecido com aquilo que eu tenho. O Senhor colocou muito isso no meu coração, falou muito isso comigo, né? Principalmente através da vida de Gideão, né? Vai nessa força que você tem, né? Com o que você tem. Porque eu comecei a entender, eu vim por quê? Porque nesse ponto eu já sabia que não era mais sobre mim, sabe? Aquilo que eu achava antes, o Senhor vai me abençoar, eu vou trabalhar com marketing da minha casa, vou ganhar dinheiro, né? Vou ter uma vida confortável ali, amém? Não. Quando Deus ele nos promete algo, não é só sobre nós, é sobre o reino, sabe? E às vezes alguém pode até perguntar, nossa, mas então, aconteceu, né? A promessa se cumpriu, a promessa está se cumprindo, né, na minha vida. E é um processo. Então, da promessa, eu atravessei um mar de preparo, porque a gente nunca está pronto para acessar a promessa. Eu tive que ter muita fé, eu tive que orar, jejuar, eu tive que me movimentar, né, conforme o Senhor me direcionava, porque não é simplesmente entender, né, não é simplesmente acreditar. Ah, o Senhor me fez uma promessa, vou sentar, cruzar os meus braços e esperar. No início eu achei que era isso, mas não. É trabalho, promessa é trabalho, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus vai fazer a dele, mas a gente precisa caminhar, a gente precisa se movimentar, né? Direcionada, obviamente, não é da nossa cabeça indo fazendo assim de qualquer maneira, mas conforme a gente vai entendendo, a gente vai se movimentando. Então, eu vejo a promessa se cumprindo aqui diante dos meus olhos. Existe um caminho, né? Que eu sei que eu tô atravessando, mas eu tenho obedecido conforme eu tenho entendido, sabe? E não me importa mais. Antes, eu me preocupava, a parte em que o Senhor me dizia que falava sobre abundância, né? Sobre muito, né? Eu não me importo mais com isso, sabe? Assim, tipo, eu preciso disso, estou desesperada por isso, assim, eu preciso cumprir essa parte. Não. Eu tenho descansado no Senhor, sabe? Entendido que existe um tempo, né? Determinado para todas as coisas. Eu também tenho entendido que o Senhor, ele há de suprir todas as minhas necessidades conforme as suas riquezas, né? Ele há de suprir todas as minhas necessidades em glória conforme as suas riquezas. Então eu confio nisso. Eu conheço, né? O Senhor, conheço o Deus que eu sirvo hoje. E eu passei por cima de toda a timidez, sabe? Passei por cima de todo perfeccionismo, porque se dependesse de mim, eu já deixei muitas coisas pelo caminho, porque eu a julguei não estar perfeito, e hoje eu tô aqui dando o que eu tenho. Não tenho um cenário perfeito, não tenho um celular perfeito, não tenho equipamento perfeito, não tenho a fala perfeita. Nada é perfeito, mas antes feito do que perfeito. Então eu tenho seguido, né? Porque não é sobre mim. E se eu posso dar um conselho a quem está assistindo, né? Se o Senhor te pediu alguma coisa, se algo tem queimado no seu coração ali, que você sente que é o Espírito Santo te direcionando para algo, e você acha que não vai dar para fazer, porque você não tem o suficiente, apenas vai. Vai com o que você tem, porque não é sobre você, é sobre Ele. Movimente-se. Se Deus fez uma promessa e você tem esperado essa promessa se cumprir na sua vida, comece a orar, a perguntar ao Senhor qual é o movimento de fé que você precisa fazer, ou se você precisa orar mais, se você precisa jejuar mais, se você precisa confiar mais, ou se você precisa fazer algum movimento mesmo. Comece a buscar, que o Senhor vai te direcionar. Então esse é o resumo, né, de tudo aquilo que eu vivi até chegar aqui, um pequeno resumo. É uma história muito ampla, se eu fosse contar todos os detalhes, eu ia passar horas e horas aqui, mas eu espero de coração, né, que o Espírito Santo possa ter falado com alguém, se falou com uma única pessoa, sabe, se fez sentido para uma única pessoa, e já cumpriu o meu dever. Então se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe com alguém, ajude esse canal a crescer. Esse canal, ele leva o meu nome, mas não é meu, né, ele é do meu sócio majoritário. E é por conta dele que eu estou aqui em obediência, né? Não foi o meu desejo, mas eu estou aqui em obediência. E se posso te dar um conselho, é esse: busque obedecer ao Senhor, cada direção que Ele te der, mesmo que não faça sentido para você, mesmo que não faça sentido para ninguém, né? Mas não precisa fazer sentido, a gente não precisa fazer sentido. A gente precisa somente entender a direção e obedecer, porque quem vai fazer o resto é o Espírito Santo. Então, para quem quiser conhecer a outra parte da história que está contada no livro Memorial da Graça, eu vou deixar aqui o link na descrição. Que Deus possa abençoar a sua vida. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.